Bom dia, meninos e meninas do nono ano. Como estão vocês? Espero que estejam bem aí nessa quarentena. Espero que esteja com as coisas de escola em dia, que não está deixando nada para trás. Ontem eu pedi para vocês encaminhar para o e-mail a página 49. Eu vi que muitos alunos lá enviaram. Eu só vou abrir amanhã, quinta-feira, para registrar a nota, verificar como que foi feito lá, tá? Então, na aula de hoje, dia 25, a gente vai falar sobre razão, proporção e escala, que é o capítulo 3, na página 49, nós vamos fazer a correção dessas questões, tá? Vamos lá, todo mundo pegar o material e acompanhar juntos. Bom, então vamos começar aqui no exercício 1. Em uma equipe olímpica, 25 atletas são rapazes. Determine o número de moças dessa equipe, sabendo que a razão entre o número de rapazes e o número de moças é 5 para 3. 5 por 3. Bom, primeiro falou para a gente determinar o número de moças, né? E a razão que foi dada para a gente, que é o 5 para 3, foi o número de rapazes na parte de cima e o número de moças na parte de baixo. Então, ficou na parte em cima numerador a quantidade de rapazes e denominador a quantidade de moças. Então, ficou a resolução do exercício. O número de rapazes sobre número de moças é igual a 5 terços. Então, o número de rapazes foi dado pelo exercício, 25. O número de moças eu não sei, chamei de x, mas tem que dar a razão 5 para 3. Multiplicando cruzado, eu tenho 5 vezes x, que dá 5x, e 3 vezes o 25. Então, 5 vezes x dá 5x, e 3 vezes 25 dá 75. O 5 junto com o x está multiplicando, faço dividindo, 75 dividido por 5 dá 15. Então, logo, total de moças são 15. Ok? Se tiver acertado aí, amém. Se não tiver acertado, misericórdia. Bom, gente, no exercício 2, está pedindo a gente para determinar o valor de x nas proporções. Então, já falou que são proporções, então é só calcular o valor de x. Na letra A, nós temos 2x sobre 3 igual a 10 sobre 5. Multiplicando cruzado, eu tenho 2x vezes 5 e 3 vezes o 10. 2x vezes 5 deu 10x e 3 vezes 10 deu 30. O 10 junto com o x está multiplicando, tem que passar dividindo para o outro membro. Então, ficou x é igual. 30 dividido para 10, 3. Determinamos o valor de x. Na letra B, nós temos no primeiro numerador, x mais 2. E no denominador, 3. Igual, na segunda, eu tenho 4 menos x. Então, ali a gente tem dois valores, né? Um binômio ali. Para multiplicar cruzado, vai ficar 2 vezes, abre um parêntese, porque esse 2 tem que multiplicar o x mais 2. Igual a 3, abre parêntese, porque esse 3 tem que multiplicar os dois termos, o 4 e o menos x. Multiplicando, aquilo que a gente fala de a distributiva, mas que a gente coloca aquele apelido de chuveirinho, né? 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 2 dá 4. Igual, 3 vezes 4 dá 12 e 3 vezes menos x dá menos 3x. Separando no primeiro membro que tem letra, ficou 2x, o 3x tá, depois do igual está negativo, vem para antes positivo, desce o igual, desce o 12, o 4 que está no primeiro membro está positivo, passa para o segundo membro negativo. Então, eu tenho 2x mais 3x dá 5x, e 12 menos 4, 8. O 5 junto com o x está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, deu 8 quintos. Certo? A e B, pronto. Na letra C, nós temos uma fração dividido pelo x menos 2. Uma outra fração dividido pelo x mais 4. Eu peguei a primeira fração, 2 quintos, vai multiplicar o denominador x mais 4. Então, põe dentro do parêntese que tem que multiplicar tudo. Igual a fração 6 quintos vezes o denominador x menos 2. Quando eu estou multiplicando fração, eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Então, vou multiplicar o 2 pelo x, que vai dar 2x, e o 2 vezes o 4, que vai dar 8. E o 5 vezes 1 vai dar 5. Igual, 6 vezes x deu 6x, 6 vezes menos 2 dá menos 12. E o 5 vezes o 1, que está embaixo do x e do 2, dá 5. Eu tenho, então, uma igualdade 2x mais 8 sobre 5 igual a 6x menos 12 sobre 5. Esses dois 5 vão se cancelar, fica para a gente a equação 8 mais 12 igual a 6x menos 12.
Já passei as letras para depois do igual e número sozinho antes. Por que eu passei as letras para depois? Porque se eu passasse o 6 para o primeiro membro, ia dar um número negativo, ia ter que multiplicar por menos 1 e tal. Então, aqui fica mais fácil, passando a letra para o segundo membro. Então, ficou 8 mais 12, que dá 20, e 6x menos 2x, 4x. O 4 junto com x passa multiplicando, então cos é igual a 20 dividido por 4, x é igual a 5. Pronto, encerramos esse, certo? Bom, meninos, vamos aqui no exercício 3, então. Qual é a escala de um desenho em que o comprimento de 3 metros está representado por um comprimento de 5 centímetros? Então, a gente tem um objeto qualquer e o tamanho dele é 3 metros. E no desenho, foi feito ele usando 5 centímetros. E eu quero saber qual foi a escala usada. Para eu achar uma escala, eu pego o comprimento do desenho e divido pelo comprimento real. Só que o comprimento real está 3 metros, está em metro. E o do desenho, 5 centímetros. Então, eu vou pegar o tamanho real e transformar para centímetro, como está na tabelinha aí do lado. Metro, decímetro, centímetro. Era 3 metros, multiplicou por 10, 30 decímetros. Multiplicou por 10 de novo, 300 centímetros. Bom, então eu tenho que a escala é igual. O comprimento do desenho é 5 centímetros. O comprimento do real é 300 centímetros. O comprimento do desenho real tem que estar na mesma unidade. Agora, os dois estão em centímetro. Então, eu posso continuar. O 5 divide por 5 e o 300 também. Então, 5 dividido para 5 dá 1 e 300 dividido por 5 dá 60. Então, logo, a escala desse desenho é de 1 para 60. Certo? Olha o exercício 4. Em uma maquete, a altura de um edifício é de 90 centímetros. Sabendo que a maquete foi construída na escala de 1 para 30, determine a altura real desse edifício. Bom, eu não sei a altura real do edifício agora, mas foi dado o tamanho dele na maquete, que é 90 centímetros, e foi dada a escala, então eu já tenho uma escala. Lembrando que a escala é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. A escala já foi dado, é 1 para 30. Então, no lugar do E, coloquei 1 sobre 30, igual. O tamanho do comprimento no desenho é 90 centímetros. No real, eu não sei quanto é, chamei de x. Multipliquei cruzado, 1 vezes x dá x, e 30 vezes 90 deu 2.700 centímetros. Só que, para medir um edifício, a gente não vai usar esse número em centímetro. Então, a gente vai transformar para metro. A tabelinha está aí do lado. Metro, decímetro e centímetro. Eu tinha 2.700 centímetros. Volta para decímetro, divide para 10, 270. Para levar para metro, divide por 10, que dá 27 metros. Então, logo, a altura do edifício é de 27 metros, tá? Certo? Gente, quem acertou, bate palma. Quem não acertou, bate 2 palmas. Vamos, gente, para o quinto exercício. Em um mapa cartográfico, 4 centímetros representa 12 quilômetros. Isso já é a escala. Qual é a distância entre duas cidades se nesse mapa a estrada que liga as duas cidades é de 10 centímetros? Bom, primeiro a gente tem lá 4 centímetros e 12 quilômetros. Não estão na mesma unidade. Vou pegar o 12 e transformar para centímetro. Então, vamos lá. Está aí a tabelinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. O 12 quilômetros embaixo do km, cada vez que anda para a direita, multiplica por 10, vai chegar em centímetro, 1.200.000. Essa é a escala. Então, eu tenho 4 centímetros para 1.200.000. É igual a 10 centímetros no desenho, que equivale à estrada na realidade, que eu não sei quanto é. Chamei de x. Multiplicando cruzado, a gente tem 4x, e multiplicando 1.200.000 por 10, deu 12 milhões. O 4 junto com x está multiplicando, passa dividindo. Então, logo, eu tenho que o x equivale a 3 milhões, né? Bom, só que é 3 milhões de centímetros. Eu não vou medir uma estrada em centímetros, né? Então, a gente vai transformar isso daí para quilômetro. Olha a tabelinha novamente aí. A gente tinha lá, ó, 3 milhões em centímetro. Vai andar para a esquerda. Cada casa que anda para a esquerda divide para 10. Como tem esse monte de zero, cada vez que anda para a esquerda perde um zero. Dividindo para 10, vai perdendo um zero.
Então, logo, a distância entre as duas cidades é de 30 quilômetros. Pronto, finalizamos aqui os exercícios. Espero que vocês tenham acertado, que tenham compreendido. Se tiver ficado alguma dúvida, pode me procurar. Certinho? Tchau, até a próxima aula. Beijo para vocês, se cuidam.